Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. E Fiedler, a automação industrial. Inovador no pensar. Sustentável no agir. Segunda-feira, 6 de maio, é destaque hoje aqui no Jornal de Blumenau. A Lesc abre temporada de sessões itinerantes em Blumenau nesta terça-feira. Vacina contra a dengue está sendo aplicada nos AGs aqui da cidade de Blumenau para pessoas entre 10 e 14 anos. Somente no primeiro dia da vacinação, que foi sábado, 385 pessoas se vacinaram. Rua volta a ser interditada para a construção de ponte na área central da cidade. Primeira remessa de donativos para o Rio Grande do Sul deve ser encaminhada até quarta-feira. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. A semana começa com calor, mas deve terminar com temperaturas em queda aqui na região. Entre quinta e sexta-feira, o clima deve mudar, deixando o tempo mais instável e baixando a temperatura. Confira agora a previsão do tempo para amanhã, com a meteorologista do Alerta Blue, Emily Ramos. Boa noite, Jorge. Na terça-feira, vamos continuar com tempo firme aqui sobre a região de Blumenau. A atuação de uma massa de ar seco sobre Santa Catarina vai continuar favorecendo o predomínio de sol e meia variação de nuvens ao longo da terça-feira. A temperatura se eleva gradualmente ao longo do dia, trazendo aquela sensação de calor durante a tarde. A mínima na terça-feira fica em torno dos 20 graus e a máxima oscila em torno dos 30 graus. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. Mais de 1.100 casos de dengue foram confirmados no final de semana aqui em Blumenau. Segundo o boletim divulgado hoje pela Secretaria da Saúde, 65 pessoas estão hospitalizadas em tratamento da doença no município. 21 estão internadas em UTI com sintomas mais graves. Não houve confirmação de óbito durante o final de semana, mas 22 pessoas já morreram por complicações com a doença no município neste ano. Ao todo, são 12 mil casos de dengue confirmados e mais de 39 mil que aguardam confirmação. Foram encontrados mais de 2 mil focos do mosquito transmissor da doença e o bairro Progresso tem o maior volume de focos, com o registro de 153 ocorrências. E no final de semana começou a vacinação contra a dengue em Blumenau. A dose é aplicada em crianças e adolescentes. O repórter Belmiro Avancini tem mais informações. No primeiro dia de vacinação, que foi sábado, 385 pessoas passaram pelos ambulatórios gerais da família para tomar a sua dose da vacina. Lembrando que nesse primeiro momento, crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos são o público-alvo. A vacina ainda está sendo aplicada somente nos AGs, mas durante essa semana também estará sendo disponibilizada a vacina nos ESFs, nos postinhos de saúde que tem sala de vacinação. Para você que deseja, portanto, buscar a sua vacina, que está nessa faixa etária, entre 10 e 14 anos, deve, nesse primeiro momento, procurar somente os AGFs. Lembrando que, em caso de infecção pelo vírus da dengue, quem já teve dengue, é recomendado aguardar 6 meses para iniciar a aplicação da vacina. A vacina é aplicada em um esquema de 2 doses, com um intervalo de 3 meses entre elas. Novamente lembramos, nesse primeiro momento, somente a aplicação sendo feita nos AGFs. A partir de hoje, a vacina gratuita contra a gripe é aplicada em toda a população de Blumenau. Basta procurar uma das unidades de saúde com sala de vacinação para receber a dose. A vacina aplicada na rede pública é a trivalente,
que protege contra os principais vírus influenza em circulação no Brasil, que são o influenza A, H1N1 e H3N2 e o vírus influenza B. Vale lembrar que a proteção só acontece de 2 a 3 semanas após a aplicação da dose. Blumenau é a primeira cidade a receber sessões itinerantes da Assembleia Legislativa. As reuniões serão nesta terça e quarta-feira no Dom Concept Hall, no bairro Vorstadt. O projeto, a LESC itinerante, é em homenagem aos 190 anos da Assembleia Legislativa e também vai passar por Joinville, Criciúma, Lages e Chapecó. Na sessão de amanhã aqui em Blumenau, os trabalhos legislativos começam às 9 da manhã, com as reuniões das comissões, e a sessão ordinária vai ser a partir das 2 horas da tarde. Na quarta-feira, além da rotina regimental, também haverá uma sessão solene em homenagem aos 60 anos da FURB. A Rua Paraíba, na região central de Blumenau, vai estar fechada para o trânsito de veículos na manhã desta terça-feira. Entre 7 da manhã e meio-dia, será feita mais uma etapa da concretagem da nova ponte. O trânsito será liberado logo após a conclusão dos trabalhos. A nova ponte será mais ampla que a atual e vai elevar a cota de enchente da rua. Hoje nós vamos falar sobre a manobra de estacionar o veículo, né? O Código de Trânsito Brasileiro estipulou no artigo 181 as várias condutas, as várias possibilidades de infração de trânsito no que diz respeito ao estacionamento. O que eu vou falar hoje é a forma de estacionar o veículo quando o condutor estaciona afastado da guia da calçada, a mais de 50 centímetros, né, do bordo, do meio-fio, de 50 centímetros até 1 metro. Isso é considerado uma infração de natureza leve, né, punindo o condutor aí com infração aí com a multa, né, e com pontos também no prontuário. E a outra infração, e aí é de natureza grave, quando estaciona afastado da guia da calçada em mais de 1 metro. Parece ser simples, né? Estacionar 50 centímetros, 30 centímetros, 70 centímetros, né? Com o que isso vai impactar, né? no ato de estacionar. No estacionar, propriamente dito, nada. O problema é que quando ele estaciona afastado, e principalmente, né, a segunda situação, a mais de 1 metro da guia da calçada, isso impacta nas normas gerais de circulação, né, e conduta, né? Isso vai fazer com que o veículo que esteja circulando vai ter que desviar desse carro que está mal estacionado, né? Cada vez mais nós temos mais veículos circulando nas vias públicas, os espaços são os mesmos, mas nós temos um aumento no número de veículos, número de ciclistas e outros equipamentos, autopropelido, né, esse ciclomotor, e isso, obviamente, que acaba gerando uma insegurança ao entorno. Por isso, o legislador estabeleceu regras claras no que diz respeito ao estacionamento. Então, todo condutor, ao estacionar o veículo, deve certificar-se de que ele está estacionado de acordo com as normas, né? Até para evitar ser penalizado e dizer que está sendo injustiçado, né? Como que acontece a fiscalização para caracterizar o ato infracional? Obviamente, o agente de trânsito, né? O policial militar, o guarda de trânsito, ele vai se utilizar de uma trena até para atestar, até para certificar o quanto que esse veículo está estacionado de forma irregular, para classificar essa conduta como infração leve ou uma infração grave. Ok? Essa é mais uma informação a respeito do Código de Trânsito Brasileiro e até o próximo episódio. Emerson Andrade, especialista em trânsito, participa todas as segundas-feiras no Jornal de Blumenau com orientações para um trânsito mais seguro. Em 8 cidades de Santa Catarina, o EMOSC fez um atendimento extraordinário para a doação de sangue que será encaminhado ao Rio Grande do Sul.
Foram mais de 600 bolsas coletadas no último sábado. Hoje, parte do material foi encaminhado aos gaúchos. As bolsas de hemocomponentes foram transportadas pelo avião do estado até Porto Alegre. Na semana passada já havia sido encaminhada uma carga. Os hemocomponentes serão disponibilizados conforme a necessidade do Hemocentro do Rio Grande do Sul. O Hemosc também pretende encaminhar hemoderivados para os pacientes hemofílicos. Os primeiros donativos arrecadados aqui em Blumenau devem ser enviados ao Rio Grande do Sul até esta quarta-feira. A campanha segue até sexta-feira com diversos pontos de coleta espalhados pela cidade. A campanha começou semana passada e está tendo grande adesão do povo blumenauense, que está se dirigindo aos pontos de coleta para fazer suas doações. Vale ressaltar, porém, que somente estão sendo aceitos os itens solicitados pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Roupas, por exemplo, não estão sendo aceitas e poderão ser devolvidas ao doador. Foram definidos, então, alguns itens de doação, quais sejam colchões, água, cobertores, roupas de cama, mesa e banho, ração para pets e produtos de higiene e limpeza. Essas doações já estão sendo recebidas em grande quantidade, que nós já agradecemos muito à população de Blumenau, a solidariedade que o povo de Blumenau está tendo e deverá permanecer durante a semana toda. No entanto, já estamos preparando uma carga para ser enviada amanhã ou no mais tardar da quarta-feira para a região de Porto Alegre, onde está definida a concentração de todos esses mantimentos para de lá ser distribuído às cidades mais atingidas. As doações podem ser realizadas até sexta-feira, dia 10, nos seguintes pontos da cidade: no Parque Vila Germânica, no setor 1, no 10º Batalhão de Polícia Militar, na Rua Almirante Tamandaré, no 3º Batalhão de Bombeiros Militar, na Rua 7, na Câmara de Vereadores de Blumenau, nas intendências distritais do Garcia e também da Vila Itoupava, na Polícia Militar Rodoviário, Posto da Vila, no Pé da Serra, no 2º Pelotão de Bombeiros Militar, no Salto do Norte, na Rua Ari Barroso, e também no Corpo de Bombeiros Militar do Garcia, que fica na Rua da Glória, 459. Um abraço, meus amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau. Olha, o Blumenau Futsal volta à quadra amanhã aqui em Blumenau, no ginásio do SESI, quando recebe São Francisco pelo Campeonato Estadual de Futsal. O jogo é válido pela Série Ouro. 8 da noite começa a partida. Preço único no valor dos ingressos, R$10 por torcedor que for até a Rua Itajaí acompanhar a equipe blumenauense. Final de semana foi positivo no basquete. No masculino, Blumenau venceu a equipe do Liga Sorocabana fora de casa, 60-56, contou com a derrota de Brusque na competição e garantiu classificação à próxima fase, aos playoffs finais do Campeonato Brasileiro. Agora, no domingo, 11 horas da manhã, aqui em Blumenau, no Galegão, recebe o Osasco, fechando a primeira fase da competição. O basquete feminino também venceu no sábado a equipe de Santo André, 68-65, jogo emocionante até a última bola. A equipe blumenauense tem um passo importante também para avançar à próxima fase do Campeonato Brasileiro de Basquete, a LBF, a Liga Nacional de Basquete. Quinta-feira, 7 da noite, no Galegão, Blumenau recebe a equipe de São José de São Paulo. O Metropolitano começou hoje a sua preparação para a disputa do Campeonato Catarinense de Futebol. Período da manhã, trabalhos com exames médicos e trabalhos de preparação física. Período da tarde foi igual no CT Romeu Gheorghe. A equipe estreia dia 26 contra a equipe do Blumenau Esporte Clube. Ângelo Chaves, lateral esquerdo, 23 anos, estava na Campinense. Gabriel Lima, lateral esquerdo, 20 anos, estava no Andraus do Paraná. E o Lusa, atacante, 24 anos, estava no Nação Esportes. Foram os últimos nomes contratados e colocados oficialmente aí nas plataformas digitais do Metropolitano. O Blumenau Esporte Clube está terminando agora há pouco aí lá na cidade de Curitiba o seu primeiro jogo teste visando o Campeonato Catarinense. A equipe enfrentou o Paraná Clube nesta tarde. Como um acordo, as duas diretorias definiram não divulgar o resultado da partida entre Paraná Clube e Blumenau Esporte Clube. Foi o primeiro trabalho do técnico Nego contra uma outra equipe.
A equipe do Blumenau já treina uma semana na cidade de Joinville, visando a Série B do Campeonato Catarinense. Amanhã a gente atualiza mais da dupla de Blumenau aqui no Jornal de Blumenau. Um abraço, Jorge, boa noite. A seguir vamos falar sobre o período de declaração de imposto de renda para mês. Voltamos já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. A maior operação de vendas de carros seminovos voltou. Neste sábado e domingo, um super esquadrão de vendas aguarda você nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau. Milhares de veículos com condições imperdíveis, as menores taxas do ano e negociações exclusivas na maior ação de vendas de carros do ano. É somente neste sábado e domingo. Não perca essa oportunidade para sair com seu novo carro na hora. Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Olá, eu sou a Ângela da Acerte Colchões e Acessórios e quero lhe convidar para conhecer a loja especializada, que foi toda repaginada para te atender ainda melhor. Durante todo o mês de maio, o mês das mães, adquirindo produtos na Acerte Colchões, você concorrerá a um look tipo Clare. Mês das mães é aqui na Acerte Colchões. Estamos aguardando a sua visita na Rua Humberto de Campos, 1098. Só a Rede Cooper tem retorno das sobras. Um ciclo em que os cooperados ganham. Venha utilizar o seu. Ofertas válidas para 7 de maio na Cooper Super. Banana caturra ou chuchu, preço cooperado 1,98 kg. Mamão formosa ou manga palmer, preço cooperado 6,98 kg. Colchão mole bovino Montana, 32,90 o quilo. Cerveja Brahma, lata 350 ml, preço cooperado 2,99. Beba com moderação. Cooper Super. Compre também em miacooper.com.br. Você já pensou em passar a sua eternidade em um jardim? Aqui no Jardim da Saudade é assim. Natureza, flores, pássaros e muito verde. Um verdadeiro refúgio de paz e tranquilidade. Jardim da Saudade, o jardim mais belo de Blumenau. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Estamos em época de declaração do imposto de renda e uma das categorias que mais tem dúvidas sobre a declaração é o MEI. Para falar sobre isso, eu converso agora com a contadora Natália Schmidt, que vai explicar um pouquinho melhor para a gente essas dúvidas. Obrigado pela participação, Natália. Eu que agradeço pelo convite. Sempre um prazer estar aqui, né? É verdade. E quais são as principais dúvidas, né, dos MEIs quando chega esse momento de declarar o imposto de renda? A grande maioria dos MEIs geralmente tem muitas dúvidas, principalmente a obrigatoriedade da declaração do imposto de renda da pessoa física. Porque existe uma confusão que não deveria existir entre o CNPJ e o CPF, porque o MEI ele é um microempreendedor individual. E geralmente é uma pessoa que começa sozinha, que pega o seu computador, entra no site, faz o MEI por conta própria muitas vezes e não sabe que tem algumas obrigações depois a serem cumpridas, né? Então a grande dúvida realmente é: quem tem o MEI precisa declarar o imposto de renda de pessoa física? Então a resposta, como todo contador, é depende, né? Porque o imposto de renda da pessoa física, ele leva algumas coisas em consideração, principalmente o rendimento, mas não é um único fator. Então, se a pessoa teve um rendimento acima de 30 mil reais no ano passado, ela tem que declarar. Porém, se ela não teve, mas ela teve alguma outra situação, por exemplo, ela recebe uma herança, ou ela vende um imóvel, ou ela troca de carro, ou ela recebe pensão alimentícia, né? Esse é inclusive um item que esse ano mudou. Agora quem recebe pensão alimentícia tem que informar o número do processo. Então, essas variáveis podem fazer com que a pessoa tenha obrigatoriedade de fazer o imposto de renda da pessoa física também.
Mas outra dúvida é porque no mesmo período agora, o mesmo prazo, né, termina também no dia 31 desse mês a declaração anual do MEI, que é o CIMEI, que é como se fosse o imposto de renda do MEI. Então são duas declarações ao mesmo tempo, né? Tem que fazer as duas na grande maioria dos casos, né? Salvo um MEI que não teve receitas que chegam e não teve outra situação que tenha a obrigação do imposto de renda da pessoa física, né? Então, só para entender, né? Faz tanto a declaração física como a declaração do MEI. O do MEI, com certeza, ele vai ter que fazer. Essa é obrigatória. A da pessoa física, realmente, só se ele tiver alguma situação que o obrigue dentro desses pontos que eu coloquei antes. Existe uma mudança de faturamento também, de faixa e tal. Isso também confunde muito o MEI? Confunde, porque as pessoas, elas, que nem eu falei, é a dificuldade de separar os assuntos, entender o MEI como um CNPJ e entender a pessoa física como, de fato, a pessoa que recebeu a renda. As faixas de faturamento, elas acontecem para, geralmente, definir se a pessoa pode continuar no MEI. Então, por exemplo, o MEI, ele tem um limitador de faturamento hoje que é R$81 mil anual. E é aí que gera muita dúvida, porque, por exemplo, se a pessoa abrir o MEI na metade do ano, ela não vai poder faturar os 81, porque existe um fator que chama proporcionalidade. Então, naquele ano, ela não pode faturar 81, ela só pode faturar, se ela abriu no meio do ano, R$40 mil. Essas coisas que geram dúvidas e acabam gerando os problemas para o MEI, que é uma época muito comum de aparecer os problemas, né? Pessoas recebendo multas para pagar, às vezes até tendo o CPF bloqueado, e vai descobrir que o CPF bloqueou, às vezes quando vai movimentar a conta no banco e percebe que a conta ele não consegue movimentar por conta do CPF bloqueado. Então tem que tomar esses cuidados, tá? E muito, né? Muito, né? muito. Na declaração do imposto de renda da pessoa física do MEI, por exemplo, né? Tem alguma coisa aí que passa meio despercebido, que vocês sempre estão chamando a atenção desse público? Sim, a gente ouve muito, né? Quem tem MEI fala assim, mas eu não emito nota. Eu passei um pouquinho, mas eu não emito nota. O MEI não existe obrigatoriedade da emissão de nota. Porém, se você vende um produto, você tem que emitir nota. E o MEI acontece... vamos lá, ele tem diferentes faixas de arrecadação de acordo com a atividade. Então, por exemplo, aquele valorzinho mensal que o MEI tem que pagar, ele pode variar. Então, se for comércio é uma situação, se for prestação de serviço é outra, se for, por exemplo, eles chamam de MEI caminhoneiro, né? É outra. Então, esse MEI caminhoneiro, ele tem uma particularidade, por exemplo. Que nem o Uber. Eu acho que o exemplo do Uber é o melhor. Ele recebe, por exemplo, R$100 por uma corrida. A receita tributável, ou seja, o que ele vai pagar tributos, não é os R$100. É uma proporção menor, porque o governo entende que o percentual disso é custo de gasolina, a depreciação do carro. Então, essas informações, eu sugiro sempre, procura um contador, porque tem que ver caso a caso. Realmente não é tão simples quanto parece. E a declaração de imposto de renda da pessoa física, ela ainda existe duas formas de ela ser feita, né? Existe a modalidade pré-preenchida, né? Que ela já busca algumas informações lá da plataforma do GovBR, mas o nome já diz, ela é pré-preenchida, ela não é completa. Né? E ela não dá algumas possibilidades, como a completa. A completa, por exemplo, você pode informar um dependente, você se beneficiar disso, ter abatimentos, que na pré-preenchida você não consegue. Né? Então tem muito detalhe. Eu sempre sugiro pedir ajuda para um contador, buscar a informação e a informação toda, não olhar um fato isolado. Por exemplo, minha renda foi 28 mil. Não preciso, mas aí... Voltando no que eu falei antes, de repente vendeu um imóvel, recebeu pensão, recebeu uma herança, busca informação, que com informação você vai fazer certo, sem informação a chance de receber uma multa é muito grande. E hoje a Receita tem uma corrente de informações, né? Cruza dados, qualquer problema com a declaração... já dá um problema muito sério. É o que eu falei, que o pessoal às vezes acha que porque não emitiu nota, ninguém vai saber que o mês estourou o faturamento, né? E hoje não é assim, a gente sabe que máquina de cartão ela é integrada online com a Receita, o Pix também é online com a Receita, então o Pix eu acho que vai ser a grande surpresa aí desse ano, tá?
Ai, né? O Pix vai ser a grande surpresa. Bom, tem a declaração específica do MEI, tem a declaração de imposto de renda da pessoa física. Isso mesmo. Eles confundem isso? Por exemplo, vai lá, faz a declaração da pessoa física e acha que já fez a declaração e não fez a do MEI, ou vice-versa? Sim, bem comum. Não vou falar toda semana, porque às vezes tem semana que não aparece ninguém, mas é justamente por essas confusões de ausência de informação, principalmente sobre o MEI, que a gente recebe pessoas às vezes numa situação já de desespero e às vezes com multas altas. Já vi multa de MEI de mais de 80 mil reais, né? Então, o MEI, as pessoas têm que entender que a partir do momento que você tem o MEI, você tem um CNPJ. E o MEI só tem 2 obrigações. Literalmente, só 2. Mais simples que isso, só não tendo o MEI, né? Que é o pagamento mensal dos valores. Então, outro problema que ocorre muito é as pessoas... eu não estou usando o MEI, eu vou parar de pagar. E as pessoas acham que esse débito ele vai deixar de existir em algum momento. E não vai, ele vai acumulando. Vai acumulando e aí acontece coisas piores. Por exemplo, você ficou um tempo sem pagar, você pode ter a exclusão do MEI por conta disso. Então, sempre tem consequências. E a segunda obrigação do MEI é o CIMEI, que o prazo é agora, até dia 31 desse mês. Então, se a pessoa faz isso, o MEI é uma excelente ferramenta que ela vai poder trabalhar, vai poder ter acesso a linhas de crédito específicas para MEI, pode ter uma série de fatores que ajudam o negócio dela. Mas são só essas 2 obrigações, tem que fazer. Então, ainda dá tempo, dá né? Tempo, dá pra ver tempo. se fez tudo certinho, tudo bonitinho. Tempo. Tem uma série de documentações que precisa ser levantada. Quando é MEI, acho que a dificuldade é um pouco maior do que quando é pessoa física, né? Na verdade, se a pessoa é uma pessoa organizada, o MEI basicamente ele tem que saber o seguinte: o quanto ele faturou, ou seja, a receita dele, o quanto ele comprou, porque outro fator de exclusão do MEI é, por exemplo, uma pessoa que o limite de faturamento é 81, mas ela comprou, por exemplo, 90 mil reais. Existe uma lógica, né? Poxa, como assim ele comprou mais do que ele está vendendo? Já sabe que tem algo que não deveria estar acontecendo, né? Então esse também é um fator de exclusão do MEI. Não é só o faturamento, quanto a pessoa comprou. Por exemplo, se uma pessoa que tem um MEI, ela tem um funcionário, e esse funcionário recebe um salário acima desse valor do MEI, também existe a exclusão. Se uma pessoa tenta abrir uma segunda empresa, essa pessoa também tem a exclusão do MEI. Se ela tenta abrir uma filial, também deixa de ser MEI. Então tem vários fatores. Então, se organizar, né, aproveitar esse mês de maio, que é um mês muito importante, né, para colocar tudo em dia e manter os negócios em dia. Manter os negócios rodando, quer, né? Isso mesmo. Todo mundo tenha Emitam nota, pessoal. Isso aí, a nota é muito importante. Isso aí. E para a pessoa física, né? Nós já estamos nos encaminhando aí para a reta final do prazo. Como é que está a movimentação nos escritórios de contabilidade? E as pessoas físicas, elas deixam sempre para a última hora? Apesar, né, a cada ano as pessoas vêm se organizando mais, né? Então a gente tenta divulgar a cultura do vamos nos antecipar. Quanto antes você fizer a declaração, antes também, para quem tem restituição para receber, antes você recebe esses valores de volta, né? Mas é normal, a gente brinca que essa época é a época que os contadores ganham mais cabelos brancos, porque realmente é bem corrido. E geralmente no último dia, quando a gente está baixando o portão da empresa para ir embora, aparece mais alguém. Na correria, sempre. sempre. Qual é a principal novidade desse? Tem alguma novidade assim que tem que chamar a atenção das pessoas? Tem. O aumento, né? Ano passado era rendimentos acima de 28 mil, esse ano passou para 30. Pensão alimentícia, precisa informar o número do processo a partir desse ano, senão você não consegue se utilizar. Uma informação muito legal, que esse ano a gente tem falado muito sobre isso, que nas nossas mídias sociais virou um auê, é o Pilates. Pilates ele pode ser deduzido do imposto de renda, considerado, né, quando praticado por fisioterapeuta, óbvio, né, como tem que ser. Olha, o pessoal vai começar a fazer pilates agora. Olha, já faziam, mas agora a quantidade... vai aumentar, né? Não, o pessoal ficou enlouquecido com essa informação. E são coisas que, se a pessoa não para estudar, para ir atrás, acaba passando e a pessoa não se utiliza, né? Basicamente as mudanças que eu vejo são essas: o aumento de valores, algumas situações a mais que foram incluídas, outras que foram retiradas, a questão de quem tem
quem teve um câncer, alguma situação assim, que tem os benefícios também, que a pessoa deve utilizar, né? E às vezes está num momento difícil, nem para pensar nisso. Isso. E basicamente é isso. Uhum. E há muitas dúvidas sobre o que eu posso deduzir do imposto de renda, né? Sim, porque existe interpretação, né? E a lista é enorme, né, de itens, né? Por exemplo, você pode deduzir remédio, mas não são todos. Existe uma tabela. Então, essa parte de deduções, eu sugiro procurar um contador. Porque realmente é um item mais complexo, que às vezes é ali que os problemas acontecem. Tá certo. Obrigado pela tua participação. Foi um prazer. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. A gente volta amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. E Fiedler, a automação industrial. Inovador no pensar. Sustentável no agir.